Olá, Power Traders de todo o nosso Brasil e do mundo. Estamos hoje aqui com mais uma entrevista sensacional com um dos protagonistas aí do setor elétrico, Rogério Rocha. Se você não conhece, é porque você está chegando agora. Tudo bem, Rogério? Faz aí uma breve apresentação aí para o pessoal. Opa, André, tudo bom? Obrigado aí pelo convite aí, tá? É um prazer estar aqui com você, a sua audiência aí das redes sociais, né? É, Infelizmente, eu não, eu sou um eremita em redes sociais, mas eu uso os amigos, né? E essas oportunidades para aparecer aí dentro da cara. Então, fiquem à vontade aí para compartilhar, né? E para terem um papo, mas normalmente eu só tenho meu contato ali pelo LinkedIn, né? Mas quem quiser me conhecer um pouco, né, tem ali o meu canal do LinkedIn, é Carlos Rogério Rocha, né? Mas como eu sou conhecido como Rogério, acaba a gente sempre colocando o nome Rogério aí no setor elétrico, né? Mas eu tive uma passagem aí, sou egresso do setor elétrico ali na década de 90, né? Eu digo que eu sou um eletrossauro júnior, né? Porque tem os eletrossauros da década ali de É, 70, como eu falei né? para o professor Mário, é um Tiranossauro Rex, né? É, eu sou o Júnior, né? O professor Mário já é um pouquinho mais velhinho do que eu, né? Eu sou da geração ainda mais nova dos dinossaurozinhos, né? Mas tenho bastante história aí para contar. Fico aí, né, disponível para vocês e tudo. Mas fazendo assim aquele resuminho bem, eu passei ali, a minha entrada foi na privatização das distribuidoras, quer dizer, um pouquinho antes, quando eu me formei, eu fui fazer um mestrado e doutorado, né? Na época era tudo estatal, e foi eu mesmo, quando me formei, era a época do Collor, né? Então nem se contratava dentro das estatais. E aí eu acabei fazendo um mestrado e doutorado, acabei não concluindo o meu doutorado na PUC, porque eu fui contratado ali no meio do meu doutorado, quando começou as privatizações, né, do setor elétrico, e por uma oportunidade única, né, que eu fui trabalhar no RECEB, que foi o grande projeto aí que criou o mercado de energia, o ONS, e de lá eu fui me conectando, fui do comitê técnico que criou o MAI inicial, né? E aí depois veio o racionamento. Então, todos esses eventos de modelos setoriais, depois teve o novo modelo ali em 2004, também participei, né? E tive uma etapa na ANEEL, né? Também de ali entre 2004 e 2006, né? Então ali foi o final ali até do novo modelo, foi uma parte também interessante. Era a mudança da primeira diretoria, né, do José Ábido, que entrou o Gerson Kelma, né? Eu fiquei por um tempo, estava na regulação da comercialização, início de mercado livre, né? Então também teve bastante história ali. Então tem outras oportunidades aí para a gente contar esses bastidores. E dali eu voltei, quando eu voltei da ANEEL, né, eu fiquei um período, mas por questão pessoal, de ponte aérea, eu não, digamos assim, não consegui ter esse suporte todo, acabei voltando para o Rio, ali, como eu voltei, dei umas consultorias iniciais, e aí surgiu ali o Ike Batista, né, como ninguém na época conhecia, e foi um convite num clube, né, quer dizer, um amigo meu encontrando no clube, e ele falou: Olha, estou com um grupo de caras ali, ó, montando um IPO. E eu sentei ali achando que era uma coisa, vamos ver lá o que ia dar. De repente, montamos uma empresa, passei 5 anos por lá, né? Saí um pouquinho antes do colapso, né? Tem gente que diz aí que eu fui estrategista ou não, mas são aquelas coisas da vida, né? Eu tive uma oportunidade, fui para a Statkraft, né? Na época, a Statkraft ainda não era Statkraft no Brasil, era uma subsidiária dela, a SN Power, e fomos lá estruturar a parte de comercialização. Depois a Statkraft veio. Aí tive a oportunidade de ir para a Europa nessa parte da Statkraft e interagir bastante. E saí da Statkraft ali no final de 17, com a experiência de head de produto, né, conhecendo bastante a evolução do mercado europeu, mas conectando ao Brasil, né, que a gente diz, né, o Brasil é nossa jabuticaba, né, então também tem essa história toda. Quando saí de lá, entrei numa parte aí também de ajuda de comercializadoras e até hoje eu estou nesse ambiente, né? Tenho alguns investimentos próprios e dou suporte aí ao pessoal de comercialização de energia. Bom, esse foi um resumo assim bem rápido. Nossa, é cada história legal que a gente ouve aqui, né? Que só pela história da trajetória da pessoa já vale a entrevista, né? E essa é uma delas também. Muito interessante. Rogério,
vamos falar das milhares de coisas que a gente poderia falar aqui hoje. Vamos falar um pouquinho da volatilidade do PLD, as causas da volatilidade, como que ela impacta aí na mesa, nos consumidores, né? Enfim, a palavra está com você. Tá. Essa pergunta, né, é até interessante porque como a gente já tem bastante história, né? Então, volatilidade para mim é a coisa. É só você entrar ali na CCE e ver quando foi registrado o primeiro PLD, na verdade, ainda PMAI, né? E você vai ver que o negócio já subiu, já desceu, já ficou um bolão de tempo parado, né? Então, a gente tem que estar preparado que em qualquer lugar do mundo a eletricidade, essa questão, nós temos a questão de forças da natureza, né? Chamaria de dizer. E digamos assim, as fontes, tipos de fonte de geração, que antigamente era só hidrelétrica e termoelétrica, né? Termoelétrica são fontes onde você tem aquele controle, né? Você já teve aí um papo excelente, né, com o professor Mário Daia, e ele sempre toca aquela posição da inércia das máquinas, né, tradicional da hidrelétrica. Então, assim, eram fontes controláveis, né? E hoje a gente tem aí as intermitências das eólicas e das solares, que são fontes que tenha esse impacto da natureza, mas a tecnologia ainda não chegou para estocar vento, né? Ou pegar apesar de evoluções grandes da parte solar, né? Você tem solar térmicas, você vê experiências onde você pega a questão do sol e esquenta o sal, né? Ou faz alguma coisa, porque aí você armazena a questão térmica ali do calor e depois com o tempo você dilui. Então assim tem N tecnologias que isso daqui dá um podcast gigantesco, né, de falar sobre as tecnologias, mas tudo isso faz o quê? Com que o preço, né, e a oferta de energia, né, oscile, porque dependendo do tipo de fonte, e aí vamos lá, dependendo dos tipos de mercado, né? Então, assim, mercados de onde você tem a oferta, como a gente chama, né? Oferta por preço, né? Pelo agente, ou aqui no Brasil, que é o custo da operação, né? Então, a gente está trazendo, então, o quê? Lá fora, você tem volatilidade baseada nas expectativas dos agentes, olhando essa questão da subida e descida de preço, né? E do outro lado, a própria demanda, que é uma coisa que você também já teve aí um bate-papo aí com o Luiz Maurer, que para mim é um especialista pelo lado da demanda, né? Então você vê que a geração e demanda ela tem que se conversar digamos assim, no físico da eletricidade, né? Então a volatilidade da oferta e da demanda vão causar também essa volatilidade de preço, né? Então, chegando a essa questão hoje do PLD, então, Brasil, somos um país com modelos matemáticos que simulam, tá, uma otimização por custo. Então, essa característica já vem do próprio modelo, uma volatilidade, que aquilo é um modelo matemático, não é a realidade operacional. Então, já existe ali algumas variáveis que vão mexer naquilo ali, né? Não entrando no detalhe, que também o negócio é bem mais longo, como existe dentro desse modelo uma estatística, e aí eu já vou dar um pulo do gato, que existe só uma variável estatística ali, que é ligada à parte hidráulica, à vazão. O resto é determinístico dentro do modelo. Então, você vai ter, sim, cenários onde você pega, que foi uma característica da montagem desse modelo, e é um modelo hidrotérmico, né? E isso é uma outra ressalva, que aonde se estabeleceu-se que vamos fazer uma otimização olhando a expectativa de chuva, né? Então é aquele conceito, pessoal, sempre o ONS botava no slide dele, o dilema do operador, né? Guarda água, não guarda água no reservatório, vai gerar térmica, não vai gerar térmica. Através disso, você faz uma simulação onde você pega essa questão aí do histórico, né, dos rios, quer dizer, da chuva, que vai se transformar na parte de vazão dos rios e transforma na tal ENA, né, que é energia natural afluente, que vai ser essa conexão que vai entrar nesses modelos matemáticos. Então, você vê tudo isso que eu te falei, são variáveis que são modeladas e tem volatilidade até na posição delas. Então, qualquer coisa ali sensível mexe. Mas voltando a essa questão digamos assim, estatística, essa variável, que é a variável clima, né, chuva e pega, ela tem uma percepção, né? Não é nem percepção, já é historicamente falado que, como ela é a parte estocástica, 50 a 50 e pouco por cento da variação do PLD é causada por ela. E isso parou-se de colocar, normalmente toda a apresentação de CCE, ONS, eles botavam isso.
de repente sumiu, mas se você for experiência, colocar isso, você vai ver que existe uma sensibilidade muito forte dos modelos para a questão chuva-vazão e essa sensibilidade de reservatório e volatilidade da ENA. Até interessante porque nas mesas de operação, até para simplificar, né, isso é um outro ponto, né, não sei se a gente vai conseguir aqui até abordar, a complexidade de rodar modelo, fazer as previsões dos modelos, né, Wave, Decomp, fez com que o pessoal simplificasse às vezes. Então, criou-se uma estratégia de trading que eles chamaram trader de mapa. E o que é o trader de mapa? É dizer o seguinte, eu não tenho muito tempo para rodar modelo, não tenho muitas... Eu vou simplesmente olhar aquele mapa, olhar ali se está tendo ENA, olhar o relatório do ONS e crio uma estatística minha de variação de ENA. E aquilo, como tem historicamente um impacto maior do PLD, variação de ENA significa variação de PLD. E eu vou trabalhar em cima dessa questão aí, né? Então, Mas isso já... é complicado, né? Porque a gente, se tinha antes 50%, hoje em dia deve ser quanto por cento? A relação entre ENA e PLD? Muito menor, né? Isso que eu ia falar. Essa é a questão, né, André, que você bem colocou. São dois pontos aonde eu digo que existe uma história e essa história está mudando. E está mudando muito rápido, porque pela entrada da eólico solar, a própria operação do sistema, e aí eu não tinha entrado, porque a característica de operação do ONS era uma operação período úmido e período seco. Então, já existia um conceito de volatilidade nos períodos úmidos. Aí você vai até achar, mas o período úmido é o período menor? Sim, mas é onde entram as frentes frias, é onde entram as ACAs, que são fenômenos climáticos que trazem ali a umidade da Amazônia, e por uma questão, não sou meteorologista, que os meteorologistas me permitam errar, né? Mas existe ali, você cria uma baixa pressão no Oceano Atlântico, que faz com que aquela umidade toda da Amazônia, os famosos rios flutuantes, passem a descer e passarem pelo Sudeste. Aí é uma questão histórica até, que o professor Mário vai adorar. Por que foram construídos aqueles reservatórios ali em Minas Gerais, naquela região? Existe um projeto, Canambra, botem aí no Google, na década de 60, Canambra, Canadian American Brazil. Era um consórcio que desenhou e estruturou a parte hidrológica do Brasil para construir hidrelétrica. Tá? E é ali que foi feito, né, os grandes reservatórios, porque se comprovou que ali era uma região que chovia em determinadas áreas e você ia colocar, e grandes rios caudalosos que você ia colocar. Então, tem toda uma história ali por trás. Não foi um maluco que resolveu, e uma questão política do Juscelino, que inaugurou Furnas, mas disse, eu quero botar a usina aqui. Não, existe técnica, existe coisas por trás ali, tá? Então, quem quiser aí, eu tive uma oportunidade de ver o projeto na minha mão, o original, na Biblioteca da ANEEL, não sei se ainda está por lá, quando eu tive lá em 2004, 2005, né? Porque a Biblioteca da ANEEL, o CEDOC, ele foi feito com a Biblioteca da Eletrobras, na transição, levaram, quer dizer, o DINAI, que é onde é a origem da ANEEL, ele tinha muitas coisas, mas muita coisa que estava na Eletrobras foi entregue quando a ANEEL foi criada, né? Então, o CEDOC da ANEEL é bem interessante, tá? Não sei também como é que tá, mas eu tive a oportunidade, como tive lá, até pela minha curiosidade histórica, de ver isso, né, em loco. Então, essa história que você bem falou, hoje está mudando. A gente não sabe exatamente como é que está a questão hoje do aquífero Guarani, que é o grande reservatório de água, como é que estão as vazões dos rios. Então, esse é um outro debate detalhado, que é os modelos matemáticos, eles estão trazendo uma história que já não é mais real. Outra, entrou eólico e solar e o paradigma da operação. E o que é o paradigma da operação? O ONS ele trabalha nessa questão. Espera o período úmido, enche o reservatório, vem um período seco. Então, o período úmido, para quem ainda não tem essa experiência, novembro a que é um período clássico no Brasil, né, que você tinha essas frentes frias entrando. Apesar de hoje eu estar aqui no Rio de Janeiro, com uma temperatura de quase 40 graus, está em setembro, né? Mas, teoricamente, você tem os calores, né, nessa época, mas tem muita umidade, muita frente fria entrando de novembro a março, ali, final de abril. As águas de março, né? Já tinha... Então, aquilo dali que fazia o período úmido. Até as tarifas, né, tinham
úmido e seco, mas depois retiraram e botaram bandeira tarifária, mas esse período era clássico no setor elétrico, período úmido, de novembro a março, e depois de abril até setembro. Então, as mesas, como é que elas operam? Elas sabem o seguinte, atraso ou entrada de período úmido e seco. Então, a gente está vendo aí, é novembro. Novembro é o período crítico onde todo mundo opera, que sabe que o PLD vai ter volatilidade muito forte. Mas espera aí, está acontecendo volatilidade maluca no período seco. Aí vamos para a nova história. Primeiro, a questão climática que a gente está vendo, mas eu sou um cara, não entrando aqui na polêmica, né? Eu sou um cara que eu acho que o ser humano é muito presunçoso de dizer que ele muda o clima do globo, ele muda localmente, pedaços, alguma coisa. Agora, mudar o clima do globo, a gente é muito pequeno para isso. Então, a natureza é muito maior do que a gente, ela se modifica, ela é cíclica, ela tem El Niño, Laninha, esse negócio. Então, isso que está um pouco acontecendo, tem essas mudanças. Então, hoje, nesse momento que está aí o holofote, nós estamos vivendo um ciclo bem mais seco, não significa que a gente vai torrar o resto da vida, pode depois voltar a chuva, mas os reservatórios nossos que não cresceram por um tempo, né, devido até à questão da expansão da hidrelétrica, né, de reservatório por questão ambiental. Isso também é uma outra história, mas vamos ficar aqui dizendo que a nossa caixinha d'água está pequena, então ela não tem mais plurianual, né, ela fecha. Então, hoje a gente está com essa situação, e a operação do Nordeste, que cresceu muito, e eólica e solar, né, ela simplesmente mudou a maneira com que o ONS olha, porque o ONS olha o reservatório, né, antigamente, nos modelos matemáticos, pensando na operação ótima de custo. Então, a água térmica, a água teoricamente vai ser mais barata, mas quando eu sinto que vai faltar água, tem um custo mais alto, então eu vou segurar a água e fica aquele balanço. Hoje, ele olha o reservatório operando pela intermitência da eólica e solar, porque a hidrelétrica, e aí, de novo, a questão da inércia, e aí vem o detalhe, né, de, digamos assim, do pessoal até mais técnico, que eu até falei, o professor Mário, entendeu? Toda hora ele aborda essa questão, o ONS agora ele precisa de ter interconexões mais fortes de transmissão, porque as hidrelétricas ou os reservatórios estão tentando controlar os picos de variação da solar e da eólica. Então, você começa a ter volatilidade horária, e é o que a gente... lembra, se a gente olhar o histórico do PLD horário inicial, ele não tinha tanto porque o peso da hidrelétrica ela é muito inercial, então você vai ver horários ainda segurando, que o tipo de operação do ONS sempre foi baseado na hidrelétrica e os outros foram complementar. Então você não vai ver picos. Hoje você já vai começar a ver picos, porque a gente já está com um certo gargalo, quem vai comandar em determinadas regiões, que é o Nordeste, vai ser sim essas pontas de eólico solar. Então, você vai começar a ver sofrimento de variação de PLD horário na eólica e na solar. Já estamos tendo descolamento, né, de Nordeste para o Sudeste, aonde Sul. Você vai ver os preços maiores, porque, apesar do Sudeste ter uma estrutura até maior e ter hidrelétrica, ele vai ter que segurar isso numa questão operativa. Então, essa volatilidade mexeu completamente com a história. Então, eu que fui head de mesa ali de 2000, né, eu teria que mudar completamente minha cabeça, porque hoje eu até assessoro algumas mesas, operações nessa cabeça sendo alterada, tem que ter a mente mais aberta, entender o que está acontecendo agora na operação do ONS e olhando esse tamanho de volatilidade. Então, resumo, né? E aí permito aí até depois você, para senão eu vou sair colocando o detalhe, as mesas estão nervosas, porque alguns ainda não entenderam isso que eu acabei de falar, e outros estão indo com efeito manada, porque você tem uma BBC hoje, na minha época, eu ainda sou do estilo, como eu falei, de pegar o telefone e tentar operar ainda. A BBC veio, não de novo criticando, mas o pessoal se acostumou a ficar olhando uma tela, sem olhar esse desenho todo que eu estou fazendo, e fica só reativo. Ele olha aquilo, sobe e desce, eu não sei para onde eu estou indo. E o que, que você tem que olhar é o que está acontecendo. E o que está acontecendo é isso. Mudamos completamente a operação, estamos com alguns riscos pontuais elétricos que o ONS vai operar de uma maneira diferente. E aí a gente tem que olhar os modelos
E aí, quando ele coloca isso nos modelos, vai criar uma volatilidade bem maior. Tá? Muito bom. A gente está com vários leilões de transmissão aí no radar, né? Tem um agora para final de setembro, depois, se eu não me engano, tem em novembro, ano que vem também. No médio prazo, você acha que um reforço na transmissão vai dar uma apaziguada nesses picos? André, isso é um outro discussão que já vem há algum tempo, principalmente, por isso que eu estou dizendo, toda vez que a gente puxa assim, primeiro é uma discussão que vem da própria EPE, e se você pegar, vamos pegar lá os planos decenais de expansão, não sei se o público aí, o pessoal entende o que é a expansão da transmissão no Brasil, tá? E a expansão da transmissão é uma expansão indicada pelo governo, mas não executada, é leilões, como o André falou, né? Só que, diferente da distribuidora, que a distribuidora faz o plano dela de expansão e está ali relacionado à tarifa, vê com a ANEEL, a transmissora, nenhuma transmissora constrói linha de transmissão à sua vontade, né? Quem faz o plano é a EPE, um planejamento mais de longo, chegando a 10 anos, e o ONS, com as demandas dele de 2 a 3 anos. Essa conversa entre o ONS e a EPE vai para o Ministério e cria-se um plano nacional ali de 2, 3, que é a execução, e aí é onde se sai esse leilão. Através desse leilão, você vai indicar essas linhas e vai ter lá o time de prioridade ou não. Então, a gente tem vários poréns aí. A própria construção. A gente tem problemas ambientais, às vezes, porque por mais que tenha todo esse estudo, a própria licença, na hora de você construir é indicativo. Então, o próprio agente que ganhou a licitação, ele pode fazer ajustes por questão, porque você tem que desapropriar a terra, tem toda uma estrutura. Então, você vai ver, e já houve casos reais, de atrasos de transmissão, né, ou de construção. E, claro, tem o próprio agente que não tem lá o EPCista, ou tem problemas, e às vezes isso. Muitos conseguem fazer isso, ou adiantar. Recentemente, eu estava até vendo com um cliente, né, algumas linhas que ele está adquirindo, porque é um negócio também interessante, né? O modelo de transmissão é um modelo de receita permitida, então quem quer fazer investimento com tranquilidade, né, como a gente chama, aquela poupança, vai muito para essa questão do negócio, do serviço, né, de concessão de transmissão. Agora, tem que tomar cuidado porque ele tem que operar. Então, assim, o risco dele é ter a linha pronta, sempre operando, mas ele não tem risco de mercado, porque não interessa, se o mercado subir ou descer, ele vai receber aquela receita que está sendo usada aquela linha ali, tá? Ele já recebe uma RAP estabelecida, mas ele tem que deixar aquilo preparado. Mas qual é essa questão? Com o crescimento disso que a gente está falando, começou-se a crescer demais essa. Então, fica-se uma discussão seguinte: faz sentido eu cada vez mais, porque alguém tem que pagar essa conta. Então, quando você olha historicamente, o pagamento de custo e tudo aumentou absurdamente. Então, percentualmente, no custo do consumidor final, isso que gerava em torno de 7, 8, 9%, já está em 20 e tantos por cento. Então, para a gente resolver um problema, o consumidor vai ter que aumentar mais o custo. Então, qual é o trade-off? Eu desloco geração para lugares que não preciso de transmissão, ou eu continuo, eu diria, com essa condição, né, de expandir a pontual, e aí é onde vem a briga das fontes, né? Então, para uma térmica, ela vai dizer que tem que colocar onde tem. A eólica e solar vai dizer onde é o outro local, né? A hidrelétrica também tem alguns outros pontos. E se você repara, os leilões que foram feitos de geração, eles não tinham sinal de transmissão, tinha um sinal do pagamento da TUSD, né, que você bota. Mas a expansão da transmissão não estava ali embutida. Então, por isso que eu falei que existe um debate da EPE fazer GT, que isso era a Eletrobras do passado. A Eletrobras da década de 90, onde eu trabalhei, ela fazia simplesmente a expansão do Brasil olhando GT, e não olhando G e depois olhando T, porque ela olhava a entrega nas distribuidoras. Então, era um planejamento de otimização de custo GT, e não G e T separado. Então, o ONS, volta e meia, ele tem esse drama. Tá? Então, a questão é essa, né? Estamos nessa linha, como você falou, está tendo muita expansão, mas uma hora isso daí vai dar algum ruído. Tá? E para o Agora, consumidor final, a conta ah, chega. agora temos GTC, né, consumidor, porque agora está se falando bastante aí das plantas de hidrogênio renovável, o quanto a transmissão é importante nesses projetos, né? Então, além de hidrogênio renovável, tem a questão da TI também, cargas novas aí que, por exemplo,
Eu estava vendo outro dia uma reunião, não lembro se era da Abrat. A carga do Nordeste, ela pode dobrar com as plantas de hidrogênio renovável. Então já não é mais aquele Isso que eu tô falando. crescimento. Essa É. questão de planejamento aí de novo, né? A vantagem de ser um pouquinho eletrossauro, como eu digo, eu já vi Uhum, de tudo, né? Então, assim, entre eu querer fazer e acontecer, existe uma uhum, história muito grande no meio. Não uhum, questiono essa questão do hype do hidrogênio, né? Mas eu tive uma consultoria europeia, né, que estava até conversando comigo para os clientes dela, e a pergunta era essa: mercado de hidrogênio no Brasil. Aí eles se espantaram quando eu virei e perguntei para eles assim: ué, mas você está perguntando para mim? Sim, você está no Brasil. Não, mas eu quero saber de vocês da Europa, que são vocês que vão comprar. Aí eles pararam e olharam. Eu falei, o Brasil ele vai ter uma expansão de hidrogênio ligada ao agro, por questão da amônia, fertilizante. Eu acho que isso tem um baita mercado. Agora, muito desses projetos que a gente está ouvindo falar e tudo é baseado no que a Europa vai querer fazer com hidrogênio, né? E lembrando, hidrogênio ele é excelente, tem toda a discussão tecnológica, mas ele não, o transporte do hidrogênio é complicado. Então, nós estamos distantes da Europa. Então, toda essa dinâmica do hidrogênio, não digo que não seja uma coisa e como você está vendo, mas eu sempre coloco em ressalva, né, quando se coloca muito essa questão de expansão, e até pela minha experiência de conhecimento de mercado e crescimento, né, eu já peguei booms de commodities, aonde, para você ter uma ideia, lembra que eu falei para você que eu estava ali no Ike Batista, eu entrei ali em 2007, o IPO foi ali, no início ali, quer dizer, final de 2007, 2008. Quando eu entrei em julho, tá, para o IPO ser em novembro, dezembro de 2007. Eu tinha 4, 5 meses e chegaram para mim falando o seguinte: você tem 4 GB para vender no Mercado Livre. 4 GB em 4, 5 meses. Eu quero saber para vocês qual foi o cara de comercial que conseguiu vender 4 GB em 4, 5 meses. Mas eu tomei o desafio. Mas ali era tudo desafio, né? Não entrando. Mas claro que a gente só conseguiu ter uma referência, né? Por isso. Mas eu consegui na época, e é muito interessante. O Brasil não teve um colapso de energia em 2008, chamaria assim. E aí você vê como é que vem a coisa. Por causa da crise de 2008, 2009 no mundo. Nós estávamos, em 2007, à beira de um colapso, porque com a boom das commodities, né, e apesar do governo Lula, foi uma arolinha, mas com o boom das commodities, em toda a siderúrgica que eu fui, porque eu tinha que conversar só com um cara grande, não dava para ir para a padaria vender 4, 5 GB, né? Só conversei com o Grupo Votorantim, Gerdau, as Ferroligas, não. Cada siderúrgica ia triplicar o tamanho dela no Brasil. Cada mineradora ia duplicar, não sei o quê. Minas Gerais não tinha rede elétrica para capacidade. O AIC estava ampliando 2 linhas, que a gente precisava de 300 mega, 400. O CEMIG dizia, não tenho condição de entender, a rede básica não aguenta vocês. E todo mundo querendo fazer isso em um ano e meio, aproveitando a oportunidade. Tá? Você não tinha ali e estava já tudo no gargalo. Veio 2008, 2009, afundou todo mundo. eu não E sei até se é interessante. sorte ou azar, né? É interessante isso. Então, assim, voltando à questão transmissão, hidrogênio, eu acho que vai ter alguma coisa, mas eu faço sempre essa ressalva. Tem espaço no Brasil, mas quando se diz que vamos fazer 20 GB, 30 GB, temos aí em estoque, né, 70 GB, isso, primeiro, tem uma questão de fluxo mesmo, né? A gente vê aí toda essa questão aí de incentivo fiscal e a gente sabe, todos esses projetos que estão estocados para fazer, né, a gente sabe que só vai entrar 20 e pouco por cento. Primeiro, a questão da demanda. Precisa de demanda. Não adianta eu querer botar projeto, aí o pessoal vem, não, mas vamos fazer hidrogênio, porque a Europa vai comprar. Tá, conversa com a Europa, vê como é que eles estão também fazendo. Então, essa inteligência que me traz um pouco de dizer o seguinte: a volatilidade, que foi o que a gente começou a conversar, né, de preço, já é eterna, permanente, porque a gente entrou com eólico solar, a gente não vai desligar. Apesar dos curtailment, né, que não sei se Aham. muitos ainda conhecem, mas são os cortes que acontecem na Europa naturalmente. Mas qual é a diferença do que acontece na Europa para cá? Porque na Europa, os cortes acontecem e o risco de mercado são dos agentes.
eles sabem que operar, eles sabem que vai acontecer, eles se preparam. Aqui, os agentes querem colocar a conta no consumidor, dizendo o Exato. seguinte: olha, cortou, mas pô, eu botei a usina, ninguém quis, mas alguém vai pagar essa conta. Então, é Uhum. isso que agora você está vendo que o governo ele está tendo que segurar uma conversa que é o seguinte: olha, subsídio, encargo, por tarifa de consumidor alta. Então, todo esse cenário que a gente está vendo, de um lado, decisões políticas, e do outro, questões técnicas, vai fazer com que a gente repense, né, essa questão aí de ajuste. E uma das coisas é essa: as mesas vão ter que estar preparadas, e isso é bom, porque trading só se faz com volatilidade, né? Agora, o consumidor tem que estar consciente que compra de energia é hedge de operação e não também tomar posição. Agora, tem esse risco dos encargos. E aí sim, isso daqui também, se a gente abrir subsídio e encargo, aí é um papo também bem mais longo. Muito bom. Muito boa a conversa, Rogério. Chegamos no nosso tempo limite aqui. Agradeço muitíssimo. Vamos fazer mais aí, que você tem assunto aí para dias e dias. E, pessoal, acessem aí o LinkedIn do Rogério. Tem muito a ensinar, tem muita experiência, muita vivência aí que não se aprende nos bancos escolares, né, Rogério? Eu digo, né, até aproveitando, né, a gente tem uma boa relação que o professor Frank, né, Miguel, que ele é até coordenador aí de um curso da FISU, né, Uhum, e eu dou aula em alguns cursos, mas como você falou, né, André, a gente tem essas duas partes, é a formação, né, o uhum. conteúdo formal e a prática, né, e eu sou da linha da prática, mas tem que ter os dois, né, porque não Sim. só a questão, você tem que ter aquele conteúdo para aplicar, mas eu sou muito conectado com a aplicação prática. Muito que a medicina faz com os residentes, né? Lembra que aquela história, existe até uma metodologia, né? PBL, né? Problem Based Uhum, Learning, né? uhum. Que é aprender olhando o problema real, né? Então eu Perfeito. gosto muito dessa linha. Então a sugestão até para o pessoal aí que está entrando no mercado e tudo, use a realidade para aplicar os conceitos e quando você fizer isso, cara, não sai da cabeça. A neurociência comprova. Excelente. Muito bom. Rogério, um abração. Bom te ver aqui e ficamos em contato aí. Tá? André, muito obrigado. Obrigado aí à tua audiência aí, ao pessoal das redes aí, tá? Sucesso a todos. Até mais.